mais nada, né? E aí, para vocês, como é que foi o simulado? O que é que vocês acharam das questões? Fácil, de boa? Foi bom. Não estava tão difícil não. No caso, achei que seria mais difícil só a segunda questão, mas como tinha um contexto, acho que nem ficou difícil. Que tinha um vocabulário aí acho que facilitou um pouco. Pessoal, vamos aproveitar que já começou, vocês já podem colocar a chamada, tá bom? Pronto, a gente vai usar o livro, né? Como eu já tinha falado na aula passada, a gente vai começar com algumas questões, com algumas outras explicações, tá? Então, na página 49 do nosso livro. A aula passada, no caso, a gente começou, na verdade, a estudar sobre o que a gente estava chamando de verbos modais, tá certo? Eu até compartilhei no grupo com vocês o arquivo da aula, tá? Hoje a gente vai ter o seguinte, hoje a gente vai ter uma espécie de anotações número 2, tá certo? Que no caso, você vai pegar esse material da aula de hoje, somar com o da aula passada, e é isso que tu vai estudar para a tua bimestral, tá certo? Então vai ser esses dois arquivos. No caso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai proceder dessa maneira. Antes de eu começar a explicar essas anotações, parte 2, vamos dizer assim, a gente vai fazer junto a questão número 1, que diz respeito ao que a gente já aprendeu, né, sobre os verbos modais. E antes que a gente passe para as questões da página 50, antes que a gente faça elas, né, eu vou explicar a segunda parte, porque aqui você vai ter alguns outros usos dessas palavras que a gente precisa aprender primeiro, certo? Então vamos lá, vamos só relembrar, né, em termos de conceitos, né, os verbos modais eram verbos que a gente utilizava para modificar o sentido do verbo. São verbos auxiliares, eles funcionam como auxiliares, né? Cada um deles tem uma função específica, né? Cada um deles tem um contexto de uso, quase sempre fixo, e a gente vai usando ele e mudando o sentido da frase, certo? Então, em tese, os verbos modais eram isso. A gente aprendeu que os verbos modais, eles não têm uma forma no passado, eles não têm ED, eles não precisam de conjugação de terceira pessoa, eles são do jeito que são e pronto. Né? Você não precisa mudar nada neles. E também, para formas negativas, né, a gente viu que eles não precisam de verbos auxiliares. Né? É só tu colocar um not depois dele, que já está formada negativa, certo? Mas vamos lá, vamos para a questão 1, tá? Eu vou ler a questão 1 e a gente vai respondendo junto. A questão 1 diz assim: Circle the modal verbs in the sentence. Circule os verbos modais nas frases, pointing out their meaning, ou seja, mencionando ou indicando os seus significados, né? Check out the example. Cheque ou confira o exemplo. Caso o primeiro exemplo diz assim, né? Even you are late, Mr. Robinson, you may come in. Ou seja, traduzindo, né? Mesmo que você esteja atrasado, Mr. Robinson, você pode vir. O que é para fazer? A gente vai identificar na frase o verbo modal, que aqui como exemplo já está dando é o may, tá? Então você vai colocar, circular o may, como já está aqui, e a gente vai só dizer qual é a função dele. No caso, aqui está falando de permissão, porque o contexto diz assim, traduzindo, né? Mesmo que você esteja atrasado, Mr. Robinson, ou Senhor Robinson, você pode entrar. Ou seja, esse may está dando permissão, você pode entrar. Então, o sentido do may é o sentido de permissão. Vocês entenderam a ideia que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai achar o verbo modal e depois a gente vai dizer o que é que ele queria dizer, qual o significado dele, qual o contexto do uso, certo? Vamos lá, a B diz assim. Não sei, cara. Eu nunca assisti o Mundo de Gumball, então eu já ouvi falar, mas nunca assisti. Eu sei que é um desenho, mas nunca assisti. Aí fala assim, né? You shouldn't jump in this stage, for its structure is very weak. No caso, é mais ou menos assim. Você não deveria pular desta ponte. No caso, shape pode ser traduzido de várias formas. Eu vou traduzir como palco, tá certo? Stage. Então, assim, você não deveria pular deste palco, pois a sua estrutura é muito fraca, tá? Primeiro, vamos colocando aí no chat juntos. Qual é o verbo modal que a gente está usando? Eu vou até anotando também as minhas. Should, né? Por mais que esteja na negativa, por mais que tenha um not aí, você não vai colocar should not como verbo modal. Esse not aí, ele é só um adereço, né? Mas o verbo modal mesmo é só o should, certo? Pronto, e agora no sentido. Agora vamos pegar o sentido. Você não deveria pular neste palco, pois sua estrutura é muito fraca. Esse deveria parece o quê? Qual é o sentido dele? Você pode olhar na tabela, né? Quais são os usos do should?
que tem advice, que é uma dica ou um conselho. E aqui também está escrito logical deduction, que significa dedução lógica. Nesse contexto, esse should está expressando o quê? Dedução lógica. Inclusive, até engraçado, na verdade, está expressando os dois ao mesmo tempo, Sara. É um conselho lógico. Inclusive, não está errado você falar isso. Você poderia colocar assim se você quisesse. Coloca should e coloca assim, logical advice, que é literalmente um conselho lógico. É um conselho, querendo ou não, você não deveria pular no palco. Eu estou te aconselhando, você não deveria fazer isso. Aí depois ele explica a razão, ou seja, ele dá lógica para o conselho. Então não está errado você falar conselho lógico. Então a gente pode falar assim, logical advice. Ô, João, 49, João. 49. Certo, sabe? Tanto faz. Mas dedução lógica, se você quiser colocar dedução lógica, é uma dedução lógica, de alguma maneira, porque o palco é frágil. Mas se você quisesse ter colocado advice, também estaria certo, porque é um conselho. Ou coloca os dois ao mesmo tempo, né? No caso, a letra C diz o seguinte: May I come in, please? Ou seja, eu posso, ou devo, ou deveria, ou posso entrar, por favor? Qual modal? Tá logo de cara, né? O modal nosso aí é o may. E o que é que ele está querendo dizer? Qual é o sentido do may? Tá? Você pode se basear na tabelinha também, que a gente aprendeu sempre para duas coisas, exatamente. Possibility e permission. Então você coloca aí, may, tracinho, permission. Inclusive, nessas anotações, parte 2 que a gente vai ver hoje, esse may ele pode ser usado para outra coisa nada a ver. Eu vou explicar isso, tá? Mas esses são os usos mais comuns, tá? Vou explicar também por que o may não está sendo mais usado para pedir permissão, que, como eu falei, até teve a história do pedir para ir ao banheiro, né? Que hoje não se usa mais may para pedir permissão. Mas a gente vai chegar lá, tá? Mas é isso aí. Letra D, né, agora? Letra D diz assim: Would you stop knocking on my door, please? Isso tá um pouquinho mais difícil, né? O verbo modal, qual é que a gente tem? É o would. Isso, would. Traduzindo, a tradução literal, se fosse pegar o pé da letra, ele está dizendo o seguinte: você pararia de bater na porta, por favor? Só que assim, quando a gente está traduzindo literalmente, para português, essa frase, ela faria mais sentido assim. Você poderia parar de bater na porta, por favor? No caso, mas em inglês é como se eles usassem o would para mudar o verbo stop, que é o verbo parar. Então, literalmente ele está falando assim, você pararia de bater na porta, por favor? É um sentido estranho, mas tem a mesma tradução, o mesmo sentido de você poderia parar de bater na porta, por favor? Então, nesse sentido, qual o sentido would aí? Tem algumas opções lá em cima. Tem request e action which were taken in the past we used to be habitual. Exatamente. No caso, a gente poderia colocar como request. No caso, é um conselho. Não é bem um conselho, mas é quase um pedido, né? Você poderia, como se você poderia parar e bater na minha porta, né? Por favor. Exatamente, uma ordem sugestiva. Pronto, uma boa definição, tá? É um request. Uma sugestão, né? Um requerimento, vamos dizer assim. Acontece também quando a gente fala assim, né? Eu poderia atender o telefone? Também funciona do mesmo sentido como uma sugestão. Então, você pode colocar em inglês, tá? Request mesmo. Pronto, tá? A gente vou só ler a questão número 2 para a gente pegar ela de gancho para explicar a segunda parte, tá? Mas em relação a essa primeira questão, foi tranquilo? Alguma dúvida, algum comentário, qualquer coisa? Foi tranquilo? Beleza, né? A 2 diz assim, da página 50. Assim, if you are a Star Wars fan, probably you know the say below. Isso vai ser difícil, porque diz assim, né? Se você é um fã de Star Wars, né, que é Guerra nas Estrelas, você conhece, melhor dizendo, os dizeres abaixo. Aí complica, porque eu acho que hoje em dia a gente não assiste muito mais Guerra nas Estrelas. Alguém que é fã, alguém que conhece, que aqui diz assim, se você é fã de Guerra nas Estrelas, você conhece esse anúncio, dessa tabelinha. Alguém que já assistiu, alguém faz ideia do que seja isso, que está nesse quadrinho? Acho que não, porque tá fora de moda, né? Guerra nas Estrelas. Mas diz assim, tá? Esse preto, um quadrinho preto que tem na página 50.
Ah, você assiste. Pronto. Pronto, Ingrid. Boa. Isso aí. É como se fosse o dia do Star Wars. E a gente está vendo que a gente tá sendo utilizado o MEI. Né? Já já a gente vai entender porque o MEI está nesse contexto. E nesse contexto, o MEI não tem nada a ver com possibilidade. Ô, Gisele, as duas coisas. Na verdade, esse quadro é interessante porque ele é um trocadilho. Ele está fazendo um trocadilho com o nome MEI, que é o mês de maio, e com o verbo modal. Olha, a Ingrid falou tudo agora, né? É um trocadilho com aquela famosa frase, né? Que a força esteja convosco, tá? Mas bom, vocês já sabem, então bom que vocês sabem, tá? Então vamos lá, a pergunta diz assim: In this particular case, the verb may has a different meaning. Ou seja, nesse caso particular, o verbo may tem um significado diferente. Aí continua. Generally used in formal language. Geralmente utilizado na linguagem formal. Can you describe each meaning is this? Ou seja, você consegue descrever que significado é esse? Use your own words and then check your answer with your colleagues. Ou seja, escreva com as suas próprias palavras e compartilhe com seus colegas. Para quem entendeu esse trocadilho, né? No caso, já está respondido, a Ingrid já respondeu, tá? Você vai simplesmente descrever qual é o significado desse quadro. Ela já disse. É um trocadilho com May the force be with you, né? Que a força esteja com você. Então, eles fizeram um trocadilho com o mês de maio, que também se escreve May, e com o número 4, a data 4, que é como se fosse a data do Star Wars. Que, inclusive, até tem uma espécie de feriado virtual. Quase muito americano faz isso. Eles consideram quase um feriado, esse 4 de maio. Porque é tipo o dia do Star Wars mesmo, tá? Mas pronto, vou pegar isso de gancho para a gente explicar os outros usos dos verbos modais e a gente entender por que ele está sendo usado aqui, nesse sentido, certo? Deixa eu apresentar aqui uma tela. Pronto, todo mundo vendo, né? Sim, tem. É um dia, inclusive, é quase sagrado para americano. Meu Deus, Star Wars era mais ou menos o que era futebol antigamente aqui pro Brasil. Era uma coisa que ninguém podia falar mal da seleção. Era um negócio meio que mexe com os ânimos de americanos, se falar mal de Star Wars, entendeu? Pronto, vocês estão vendo? Que não sei se... Pera. Pronto. Então, deixa eu só sair aqui. Eu vou ficar um pouquinho fora do chat, porque eu não entrei no celular, então eu não vou conseguir ver o chat por enquanto. Na verdade, até dá. Deixa eu entrar aqui no celular, para que eu não perca o chat. Que aí qualquer coisa, se você perguntar, eu posso ver. Pronto, já eu entro aqui. Mas, enfim, isso aqui eu vou chamar de outras formas de usar, tá certo? Você vai somar elas com as outras para você estudar para bimestral. É o seguinte, o MEI, a gente aprendeu que ele é um modal que a gente usa para falar principalmente de possibilidades, né? Para falar ou para pedir permissão ou para falar de possibilidades. Só que na linguagem formal, esse MEI, ele expressa uma espécie de desejo. Quando você quer desejar algo para alguém. Por exemplo, a frase que a gente viu aí no trocadilho, que até a Ingrid colocou, é May the force be with you. Esse may a gente não vai traduzir ele nesse contexto como se fosse um verbo modal, como a gente estudou antes. Ele aqui é uma espécie de desejo. Então a gente muitas vezes traduz esse may como esse que, né? Que a força esteja contigo. Contigo, deixa eu colocar with you. Que a força esteja contigo. Então toda vez que a gente começa uma frase com may, o sentido que esse may vai dar é de um desejo. Inclusive, eu até peguei algumas expressões que são muito comuns, que são meio antigas, mas são comuns. Por exemplo, may God bless you. Né? É uma expressão que significa que Deus te abençoe. Ou que Deus abençoe você, qualquer coisa do tipo. Né? A gente está vendo esse may como se a gente estivesse traduzindo ele como esse que. De novo, isso aqui não é uma tradução literal, tá? Até longe disso, isso é uma tradução de sentido, até porque eu meio que expliquei isso na aula passada. Não é muito legal a gente pegar um verbo e traduzir ele como, no caso aqui, uma conjunção, né? O que é uma conjunção, e às vezes funciona como advérbio. Então não é uma tradução equivalente, é uma tradução tipo adaptada.
né? Existia também uma forma um pouco também antiga e muito formal de você desejar bom dia para a pessoa. Então, eles falavam assim, may you have a nice day. Até esqueci da palavra day aqui. May you have a nice day. Ou may you have a good day, como também era comum. Assim. Que basicamente a gente também traduz como que você tenha um bom dia. Inclusive, foi essa expressão que deu origem a uma outra expressão americana, que quando você vai desejar um bom dia, hoje em dia ele só fala isso daqui, ó. Have a good day ou have a nice day. É como se esse comecinho, onde tem o meio, ele tivesse se perdido com o tempo. Mas a expressão mesmo é may you have a good day. Ou seja, que você tenha um bom dia. Então, vou até colocar aqui com um asteriscozinho para a gente entender que esse daqui é uma das outras formas de usar, tá? Ela não é aquele jeito habitual que a gente aprendeu. Então, para você saber que você pode usar o may para expressar uma espécie de desejo. Tá? E tem um outro trocadilho também nesse quadrinho preto. Porque assim, trocadilho também já foi dado, né? Porque o may, ele se escreve do mesmo jeito que o mês de maio em inglês. Então esse May the 4th be with you é um trocadilho duplo, né? Tanto com esse daqui, com essa frase, que era comum do Star Wars, como também com o mês de maio, que também se escreve May. Por isso que é daí que veio esse quadro, porque ele fez tanto sucesso, né? Como se fosse marketing. Isso. Pronto. Vamos continuar, né? Sobre os outros usos, né? Outro uso que é bom a gente falar é o uso do could, certo? Naquelas primeiras anotações, a gente viu que o could ele tem um sentido de poderia. Sempre o sentido de poderia. Mas você também pode usar ele como se fosse o passado de can. Eu vou colocar também com aquela estrelinha. Só a gente lembrar que o can, que a gente viu aula passada, ele é um modal que expressa habilidades ou capacidades. Se a gente considera o could como um passado alternativo, vamos dizer assim, do can, então o could ele vai expressar coisas que você conseguia fazer antes, mas não consegue mais. No caso nessa frase, né? She could play flute gracefully. Ou seja, ela conseguia, vou até traduzir, ela conseguia ou ela podia tocar flauta graciosamente. Ou seja, aqui a gente tem o mesmo sentido de habilidade, de capacidade, só que no passado. A gente pode também considerar esse could como se fosse o passado do can, certo? Entenda passado alternativo, porque, como eu disse, verbo modal não tem passado de verdade, tá? Mas o sentido que o could ele vai dar é esse, né? Ela conseguia ou ela podia tocar flauta, certo? Um outro uso, digamos, alternativo que a gente tem para o would, por exemplo, outro verbo modal. A gente viu no outro arquivo que esse would a gente geralmente usa para transformar os verbos no futuro do pretérito, né? Por exemplo, eu jogaria, I would play. Eu cantaria, I would sing. Vocês estão lembrados, né? Aqui, basicamente, a gente vai ter um outro sentido para o would, que é o sentido de costumava. Ele pode ser usado também nesse sentido. Então, é como se essa frase dissesse o seguinte, né? Quando eu era uma criança, né? When I was a child, I would play outside in the garden. Ou seja, eu costumava jogar, ou costumava brincar, na verdade, eu costumava brincar do lado de fora, no jardim. Então, a gente vê que esse would aqui está com significado nada a ver, né? Que ele não está servindo de verbo auxiliar para transformar no futuro do pretérito nem nada do tipo. Ele está aqui literalmente adquirindo o significado de costumava. O que eu vou logo adiantando é que você não precisa se preocupar tanto com isso, porque não é tão comum. Porque a expressão costumava mesmo em inglês, eu vou até deixar no chat, essa daqui, ó. Não sei se vocês já viram, se vocês lembram, mas a expressão mesmo, que geralmente os nativos utilizam para falar que eles costumavam fazer alguma coisa, é a expressão used to, tá? Então, por exemplo, essa frase, se eu quisesse, poderia ter escrito assim, ó. I used to play, aí continua. I used to play outside, daria o mesmo sentido. É tanto que, hoje em dia, esse would, nesse sentido, está ficando para trás. Porque, de fato, é muito mais usual você ouvir um nativo falando used to play, no sentido de costumava, do que o verbo, do que o would. Eu vou colocar aqui também a tradução. É só vídeo de informação, tá? Caso você queira saber. Costumava mesmo se usa used to, tá certo? É uma expressão. Pronto, vamos lá. No caso ficou claro, né, até agora, por que a gente está usando o would nesse sentido,
porque ele não está modificando o verbo, ele está tendo sentido próprio. Até aqui, tá ok? Sim ou não? Pronto, ótimo. Pronto, um outro verbo, caso modal, que a gente tem um significado alternativo, vamos dizer assim, é o shall. Né? A gente viu no arquivo passado que o shall, ele também fala do futuro. É aquele futuro formal, né? Eu hei de estudar, né? I shall study English. Mas no caso, o shall, ele tem, sobretudo quando ele está junto desses dois pronomes, né? Do I e do we, ele tem praticamente sempre o sentido de fazer sugestões. Vai colocar assim, fazer sugestões. Por exemplo, quando fala assim, shall I help you? É como se eu estivesse dizendo, posso ajudá-lo? Posso ajudá-lo? Sim. Você vai perguntar, mas eu nunca vi shall nesse sentido. Geralmente, quando a gente vai se oferecer para ajudar, a gente escuta muito aquela famosa frase, né? Can I help you? Inclusive, vou explicar também por que a gente hoje em dia utiliza can I help you em vez de shall I help you. Mas no fundo, esse shall ele também pode ser usado para fazer sugestões. Tipo, se oferecer para ajudar alguém. Você está fazendo a sugestão da sua ajuda, né? Mesma coisa acontece aqui. Shall I phone you later? A gente poderia traduzir como posso te ligar mais tarde, eu posso te ligar depois. Colocar assim, posso te ligar depois? Sempre, claro, soando muito formal, mas a gente pode estar fazendo sugestão, né? Mesmo jeito é com shall we. Se shall we é como se nesse contexto significasse vamos. Vamos ir, é como se fosse isso, né? Vamos ir dar uma caminhada ou vamos caminhar. Então você pode dizer esse shall we para convidar a pessoa para alguma coisa. Às vezes a gente traduz esse shall we como porque nós não vamos dar uma volta, né? Porque nós não vamos caminhar, que é for a walk. Enfim, a tradução ela não é tão importante. O que importa é que você pode pegar esse shall we e considerar ele uma espécie de convite, uma sugestão para sair, para comer alguma coisa. Se você estiver, por exemplo, convidando alguém para estudar inglês, você pode dizer, shall we study English, né? Que tal estudarmos inglês? Ou então, vamos estudar inglês, uma coisa assim. Então, vamos comer pizza. Shall we eat pizza? Qualquer coisa nesse contexto, certo? A gente tem, por último, vamos dizer assim, deixa eu ver o último, que seria o must, tá certo? O must, como a gente viu no arquivo passado, o sentido mais usual dele é de dar uma ordem, é de falar tipo uma obrigação. São palavrões. Isso é ruim, João. Mas vamos lá. Mas também sei um bocado, a gente acaba aprendendo sem querer, principalmente em meme. Eu, infelizmente, sei um bocado também. Pronto, o must, pessoal. O must, a gente viu que isso é sentido de obrigação. Mas você também, a gente pode adotar o must também no sentido de uma dedução lógica. Por exemplo, quando eu falo assim, né, geralmente quando tem um contexto por trás, né? Frase diz o seguinte, you are exhausted, ou seja, você está exausto. Ele vai dizer, né, you must have worked a lot. A gente é como se a gente estivesse traduzindo, você deve ter trabalhado muito. Caso é uma dedução, eu estou vendo que você está cansado, você está mostrando sinais de cansaço, então é porque, logicamente, né, fazendo uma dedução, você provavelmente trabalhou muito. Tá? Então, esse must a gente pode usar também para falar de probabilidade, dedução de algum acontecimento. Por exemplo, nesse caso, né? The house is in silence. Ou seja, essa casa está em silêncio. They must be sleeping. Ou seja, eles devem, né, provavelmente, estar dormindo. De novo, uma expressão, uma espécie de dedução, tá? A tradução, pessoal, eu vou colocar, quando eu for partilhar o arquivo para vocês, eu vou digitar aqui embaixo a tradução, tá certo? Eu só não vou digitar agora tudo, porque eu estou falando e eu acho que não precisa. Mas quando eu for transformar em arquivo, eu preencho com a tradução para você ver melhor. Então, aí eu queria colocar só aqui uma última observação, tá? Para a gente encerrar. Pelo menos nessa parte. Diz o seguinte, a observação. Embora gramaticalmente haja verbos modais para contextos específicos, na prática, os nativos tendem a empregar mais de um verbo modal para a mesma situação. Aí entra aquela questão, né, do pedir ao banheiro, que alguns aprendem que é quem, outros acham que é may, mas na verdade pode ser os dois, tá certo?
todas essas três frases, elas querem dizer basicamente a mesma coisa. Você está pedindo para ir ao banheiro. Então, a primeira a gente traduz, may I go to the bathroom? Ou seja, eu posso ir ao banheiro? A segunda, mesma coisa. Só que dessa vez eu estou usando o can, né? Que é o verbo poder também. Can I go to the bathroom? Eu poderia, quer dizer, eu posso ir ao banheiro? You could, aqui a gente traduz como poderia, né? Eu poderia ir ao banheiro? Então, a gente pode perceber que para a mesma pergunta, para pedir permissão, a gente está usando três modais diferentes e, na verdade, tanto faz, tá certo? Os três querem dizer a mesma coisa. O que eu acho que vai mudar para você é só questão de... Sim, vou colocar, tá? Tanto no grupo, como também no Google Sala de Aula, certo? Então, a única coisa que vai mudar desses três verbos modais é basicamente só questão de formalidade, né? A gente viu que o may ele é muito formal. O could, se você traduzir, né, eu poderia ir ao banheiro, o próprio sentido dele já é meio formal, né? Eu poderia, já é uma coisa bem mais educada. E o can, das opções que tem aqui, esse can é como se fosse a mais informal, mais natural, né? Eu posso ir ao banheiro, é uma coisa bem tranquila. E pronto, e para falar de possibilidade, probabilidade, essas coisas, você também pode usar vários diferentes, tá? Você pode usar o could nesse sentido, o can também, num sentido bem forçado, dá para usar nesse sentido, might e o may. Inclusive, vou até traduzir. A primeira, esse exemplo aqui eu peguei até do livro, né? Como se dissesse assim, poderia ser ele noite passada. Sei lá, tá num contexto, você viu uma pessoa, você não sabia se era, aí você tá falando de uma possibilidade, né? Poderia ser ele noite passada, que eu vi, que eu encontrei, que eu falei. Enfim, então o could aqui está expressando uma possibilidade. Esse can, ele também, forçadamente, ele pode ser também uma possibilidade. No caso, a frase é assim, John can be still alive, ou seja, John pode, né, estar ainda vivo. No caso, também, não é uma certeza, eu estou falando de uma possibilidade. O mais gramaticalmente correto era você escrever com might, porque o might é o verbo modal para possibilidade. Mas os nativos usam can também. Então a gente meio que a gente só aceita, né? Aí o might, como a gente já viu, é o que se encaixa melhor, né? John talvez esteja vivo ainda. Você pode usar o may também, que também indica possibilidade, né? John pode estar vivo, certo? Tudo quer dizer a mesma coisa. Pronto, pessoal, até aqui. Tudo bem? Dessa observação aqui que eu coloquei. Alguma dúvida? Alguma observação? Qualquer comentário? Até agora não. Beleza. Deixa eu sair aqui, então. Você está entendendo com o tempo. Pronto. E é o tipo de coisa que tu vai ter que ler algumas vezes, porque vai ser confuso tu não misturar esses usos com os do arquivo da parte 1, porque são as mesmas palavras, mas em contextos diferentes. Então pode ser confuso no começo, só confundir mesmo, certo? Mas, por exemplo, com atividade, aos pouquinhos, estudando, a gente pega, certo? Deixa eu tirar aqui da tela. Pronto. Então, só para a gente exercitar, eu queria que a gente fizesse aqui em sala pelo menos a questão 3, tá certo? A gente tem o quê? 10 minutos, dá tempo, tá? A gente vai fazer a questão 3, eu vou explicar como é que ela é, e eu vou fazendo e a gente vai corrigindo junto também. Aí para casa, talvez eu deixe a 4, eu deixe mais um. Mas vamos lá, 3 da página 50 diz assim. Fill up the gaps in the modal verbs of probability. Ou seja, preencha os espaços, né, os espacinhos abaixo, com os verbos modais de probabilidade. E aqui ele coloca entre parênteses todos que você pode usar. Você pode usar o must, nesse outro sentido, né? O can't, que é a forma negativa do can, né? Could, may e might, certo? Então a gente tem uma frase, tem um contexto, a gente vai vendo qual que melhor se encaixa. O primeiro diz assim, I'm sure he's here. Ou seja, eu tenho certeza que ele está aqui. I can see his car in front of the building. Ou seja, ele está aqui, eu tenho certeza. Eu consigo ver o carro dele em frente ao prédio, né? Building é prédio. Aí vem a frase de baixo. He, tracinho, be here. I can see his car in front of the building. A mesma frase, mas agora você vai variar. Qual outro verbo modal de probabilidade a gente poderia usar nesse sentido, em vez do can? No caso, o sentido da frase é para ficar assim. Ele
Provavelmente, ou ele talvez esteja aqui. Eu consigo ver o carro dele em frente ao prédio. Então, para expressar essa possibilidade, a gente usa qual? Qual que melhor se encaixa? Dos três? Três não, desculpa, dos quatro. Lembrando, né? Só para lembrar para vocês, a gente pode sim usar mais de um verbo modal para ter o mesmo sentido, certo? Como eu acabei de explicar. Você pode, se você, por exemplo, colocar um e o colega colocar outro, não quer dizer que esteja errado, porque às vezes a gente tem mais de um verbo modal para falar de possibilidade. Mas no caso aqui, qual é que vocês acham que é? Pode colocar no chat. Se estiver errado, não tem problema não. A gente corrige. E nenhum chute. Pronto, pois essa eu vou responder, tá certo? Aqui a gente poderia usar o must. Pronto, João. Olha, a gente já respondeu. Eu ia colocar. Pode usar o must, tá? Que a gente acabou de ver que o must ele também serve para falar de possibilidades. Então eu poderia simplesmente dizer he must be here. Ele provavelmente, ele pode, ele deve estar aqui, no sentido de possibilidade, certo? Então pode ser must. Então, se você quisesse colocar, por exemplo, might, poderia, tá? He might be here. Ele talvez esteja aqui. O único, na verdade, que não encaixaria, que eu acho que fica muito esquisito se a gente fosse tentar, seria, na verdade, o can't. Se can't, porque o can't é o negativo de can. Então é tipo, não pode. Como se a frase fosse assim, se eu colocasse o can't, né? Ele não poderia, ou ele não pode estar aqui. Eu acho que é o único que não faz sentido. Talvez o could também ficaria estranho, porque o could a gente traduz como poderia. Então, ele poderia estar aqui. É como se fosse uma possibilidade no passado, né? De fato, você poderia colocar tanto o may, você poderia colocar o might, e você também poderia colocar o must. Tá? Você leu minha mente, João. Os três, tá? Os três tanto faz. Vai dar o mesmo sentido, certo? Mas eu vou colocar o teu, João. A letra A, eu vou colocar must. A letra B diz assim: They're coming this week, but I don't know which day. Então, olha o contexto. Eles estão vindo essa semana, mas eu não sei o dia. Eu não sei qual o dia. Aí tem o espacinho. They, tracinho, becoming tomorrow. Eles, alguma coisa, estão vindo amanhã. Ou estar vindo amanhã. Alguma coisa, estar vindo amanhã. Pelo contexto, não vai ser, João. Porque se eu colocasse o can't, ficaria assim. Porque can't é não pode, né? Então, se eu colocasse o can't, ficaria assim. Eles não podem estar vindo amanhã. Mas pelo contexto, ele já está dizendo que eles virão. Não. They are coming this week. Eles estão vindo essa semana. Mas eu não sei o dia. Ou seja, eu não estou dizendo que eles não vão vir. Eu tenho uma incerteza de quando eles virão. E aí, mas não é quem, o quem não encaixa. Tudo bem, João. Você é o could mesmo. Eles podem, né, no sentido passado, eles poderiam estar vindo amanhã. Ou seja, pode ser que eles estão vindo amanhã. Tudo bem, João. Cara, eu tô quase te levando. Vou te levar para os Estados Unidos, João. Vai ver. Mas é isso aí, pessoal. É could mesmo, certo? Poderia ser o might também. Eu poderia dizer they might be coming tomorrow. Eles talvez estejam vindo amanhã. De novo, tem mais de uma resposta, tá? Poderia colocar o may também? Poderia. O único que não poderia aqui de novo é o can't, porque ele não expressa possibilidade. Letra C, tá? Diz assim: I'm not sure I'm going to pass the exam. Ou seja, eu não tenho certeza, ou não estou certo, de que eu vou passar no exame. Ou seja, é uma incerteza, eu não tenho certeza de que eu vou passar no exame. I don't feel very confident. Eu não me sinto muito confiante. Aí vai assim, I, tracinho, pass the exam. I don't feel very confident. O que é que você coloca? Quer dizer o seguinte, eu talvez não passe no exame. Eu provavelmente não vou passar no exame. Como é que a gente pode dizer isso? Eu talvez não passe, ou eu provavelmente não passe.
Não. Você tá chutando, cara. Não, não é can. Vamos aos mais comuns. Pronto. Vamos fazer o seguinte, essa eu vou responder, tá certo? A gente pode usar o might not. Porque o might fala de possibilidade. Então, assim, eu não sei se eu vou passar no exame amanhã, porque eu não estou confiante. Então, provavelmente, eu não vou passar. Lembra, o modal para probabilidade é might. Pode ser o may também. Então, quando eu falo que eu provavelmente não vou passar, ou eu talvez não passe, é might not. Então, I might not pass the exam. Eu talvez não passe, ou eu provavelmente não passe, tá? Fica melhor. Poderia ser o may? Poderia. Eu poderia dizer I may not pass the exam. Eu talvez ou possivelmente não passe no exame, certo? Que pelo contexto ele está dizendo que não está se sentindo confiante. Então é porque provavelmente ele não vai passar. É uma probabilidade, né? Mas é isso aí. A D. A D diz assim: I've bought a lottery ticket. Ou seja, eu comprei esse ticket é tipo um cartão de loteria. Um ingresso de loteria, uma coisa do tipo. There's a chance I will become a millionaire. Ou seja, há uma chance de eu me tornar um milionário. Aí ele vai dizer, né? I, tracinho, become a millionaire. Então, a questão quer que você faça? Quer que você diga assim, eu, talvez, ou eu possivelmente, me torne um milionário. Tá? De novo, qual é o verbo modal que expressa esse possivelmente, talvez? Aí na letra D, o que vocês colocariam? Might. Você poderia colocar os dois. A maioria de possibilidade é tranquilo, porque a maioria você pode colocar o might. Você pode colocar o might, ou você pode colocar o may também. Deixa eu colocar aqui. Might ou may. Como se ele estivesse falando, né? I may become a millionaire. Eu talvez me torne um milionário. Ou talvez might. I might become a millionaire. Ou seja, eu talvez, de novo, me torne um milionário. Eu possivelmente me torne um milionário. Também acho, João. Também acho. Might é mais bonito. E é mais comum também. Letra E. Diz assim. I'm sure he doesn't speak French very well. Ou seja, eu tenho certeza, né, I'm sure, eu tenho certeza que ela não fala francês muito bem. She only lived in Paris for a few weeks. Ela viveu apenas em Paris por poucas semanas. Aí a frase é a seguinte: She, tracinho, speak French very well. She's only lived in Paris for a few weeks. Ou seja, se ela viveu em Paris por pouco tempo, é porque ela não consegue, ela não aprendeu. Então, ela o quê? Ela não é capaz de falar francês muito bem. Para expressar essa ideia de que ela não é capaz, ela não consegue falar francês muito bem, qual modal a gente usaria? Das opções ali em cima. Must, can't, could, may ou might. Tudo bem, João? É can't, tá? Que a gente lembra, can, ele fala muito também de capacidade, de habilidades e tudo mais. Então, você fala, she can't, ela não consegue, ou ela não pode falar francês muito bem. Ela viveu apenas poucas semanas. Ela viveu poucas semanas em Paris. Aleluia, né? Mas eu poderia, se eu quisesse, por exemplo, expressar uma ideia de possibilidade, eu também poderia, você fica até engraçado, né? She might not speak French very well. Ela talvez não fale francês muito bem, porque ela passou poucas semanas em Paris. Tá? Qual é a grande lição aqui? Tá? Você pode estar esperando sempre respostas certas, é o que a gente espera, que vai ter uma resposta certa. Mas eu quero que vocês aprendam que não, tá? Verbos modais, você pode ter várias respostas, tá bom? Não é uma resposta sempre certa e específica. Deixa eu ver aqui a hora. Pronto, já deu hora, tá certo? Eu vou deixar para casa só a questão 4, certo? Para vocês fazerem. Exatamente. Você tem mais de uma opção. Só você ver que se encaixa melhor, certo? Pronto. Depois vocês acharam difícil essa atividade enquanto eu saio aqui? Foi difícil? Achou fácil, João? E os demais? Para os demais, como é que foi? Fácil, difícil? Eu tô enrolando enquanto eu tô achando o link do oitavo, peraí. Mais ou menos. Pronto, achei. Pessoal, tchau, tá? Até a próxima aula.